Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus dê a cada um de vocês, de nós, um bom dia. Um bom dia na paz, um bom dia debaixo da proteção de Deus. Eu gostaria de ler no Apocalipse, o capítulo 10, só o verso 7. E nós vamos retornar aos nossos fundamentos aqui de Apocalipse. Bastante chuva, muita chuva, né? Muitos crentes que são sal da terra não vieram, ficaram com medo de derreter, ficaram em casa. Sal derrete, né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Pedimos mais uma vez, abençoe as nossas almas com a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Podeis assentar-nos. O irmão Léo já falou sobre o culto de ontem lá no Cajá. E eu falei um pouco lá ontem sobre o livro de Apocalipse, sobre o capítulo 5, a indignidade do ser humano. E aproveitando, passando no homem mais insignificante da cidade, que foi nosso Senhor Jesus, que foi levado a um jantar para ser desmoralizado publicamente. Mas apareceu lá uma mulher indigna, uma mulher prostituta, uma mulher de vida suja, uma mulher que tinha ganhado ilicitamente um dinheiro, vendido o seu corpo, e com o dinheiro da prostituição comprou um vaso de alabastro com unguento, um perfume, e foi ungir Jesus com o dinheiro da prostituição. E Jesus nunca rejeitou aquilo. Jesus aceitou o arrependimento dela, as lágrimas dela, e ela, com toda a indignidade dela, estava fazendo alguma coisa para Jesus, enquanto o fariseu queria encontrar em Jesus um defeito para criticá-lo publicamente. Isto é a característica do farisaísmo, daqueles que não fazem e procuram defeitos para criticar. É como o irmão Manuel Batista cantou, faça alguma coisa para Jesus. Todos nós somos indignos. O bonito desta passagem, deste relato de São Lucas, capítulo 7, é que Jesus, num determinado momento, ele pergunta para Simão: Simão, me diga uma coisa. Um homem tinha 2 devedores e eles não podiam pagar a dívida. Um devia 500, outro devia 50. E ele perdoou a ambos. Me diga qual dos 2 vai ser mais agradecido? Qual dos 2 vai ser mais agradecido? O que foi perdoado 500 dinheiros ou o que devia 50 dinheiro? E Simão disse, eu acredito que foi aquele que foi perdoado os 500. Ele disse, pois é, essa mulher aqui, ó. Essa mulher aqui devia mais. Eu cheguei na sua casa, você não me deu ósculo, você não lavou meus pés, você não me deu boas-vindas. Mas essa que eu perdoei muito aqui, ó, essa não cessa de lavar os meus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos. Então você vai ver o quanto ele te perdoou e o quanto você tem de sentimento por Jesus. Quanto você tem de sentimento por ele e o quanto foi perdoado, então vem a sensação de poder querer fazer alguma coisa por ele. Pelo menos lavar os pés dele. Amém?
E é assim. Então eu aproveitei o momento da pregação e chamei o irmão Firmino lá na frente e disse: muitas pessoas não entendem o sentimento desse coração. Quando o irmão Firmino veio para o Evangelho, ele tem um histórico de vida pregressa muito, muito, muito sujo, muito triste. Várias famílias, problemas com bebida, problemas com drogas, problemas com dívidas, problemas. Era uma história de vida muito ruim. Aí você vê irmão Firmino hoje nessa vontade de fazer, construir, podia comprar um carro para passear com a família, compra um carro para evangelismo. E essas coisas, você sabe o que é isso? É o sentimento de quem mais é perdoado. Que, de alguma maneira, quer fazer alguma coisa. Foi tão bom para ele a vinda para o Evangelho, estabilizou a família, estabilizou a moral, o nome dele. É uma pessoa bem relacionada hoje, mas deve isso tudo a Jesus. Então, é um sentimento assim. Eu aproveitei, chamei ele na frente do povo e falei sobre isso. Mas é assim mesmo. E todos nós temos alguma coisa. Talvez eu seja o mais indigno aqui. E é talvez por isso que eu tenha feito alguma coisa por Jesus também. E se você sente a sua indignidade, procure fazer alguma coisa por ele também. Se você sente que ele fez alguma coisa boa por você, não é simplesmente o fato de você ser um religioso, porque você se torna um fariseu. Fariseu, a primeira coisa do fariseu, e ele não é uma outra coisa, não. Ele entra para dentro da igreja. É sentar aqui e dizer defeito daquele irmão, defeito daquele outro. É um fariseu, ele não faz nada. Mas ele aponta defeitos. Essa é a primeira coisa que ele faz. Não temos que arrotar que eu sou da mensagem, eu tenho isso, eu sou melhor. Nós não somos melhor do que ninguém. Nós somos agraciados por Deus de reconhecer aquilo que somos. Amém? E tem outras pessoas que estão aqui, eu não poderia deixar de citar o nome do trabalho voluntário do irmão Olivando, que tem gratidão no coração. Talvez tenha um homem que tem disposto a fazer. É uma coisa de citar nomes, é ruim, porque você tem que citar nome de todo mundo. Eu tenho um grupo de pessoas aqui maravilhosas, tanto de homens como mulheres. Quando é a parte das mulheres pegar como diz a história, agarrar no chifre do boi, todo mundo está junto e faz junto. Então, eu só tenho que agradecer. Tem um Francisco, tem o Fernando Monte, tem o Zé Carlos, que foi de grande ajuda aqui na igreja. Foi, não é. Tem o Zé Genuíno, que chegou com o coração aberto também, um Gilberto. Enfim, um Ibrahim, um João Luiz, e todos, um Severino. Quer dizer, eu sou cercado de pessoas assim, Pedro, Fernando, todo mundo. Eu não posso citar o nome de todo mundo. E acho que se não citar o seu, você não vai ficar, ai, o pastor não falou em mim. Todos. Meu problema é esse. Eu só queria dizer aqui de manhã, hoje, antes de nós irmos para a palavra, endossar este hino que o irmão Manuel Batista fez. Cantou, faça alguma coisa por Jesus. E não faça nunca o papel do fariseu, de estar apontando e procurando erro na vida dos outros. Amém? Então, esta é a nota. Agora temos aqui a Ana Azevedo. Cadê a Ana Azevedo? Filha da irmã Carla e do irmão João Azevedo, que também já fizeram muito, trabalharam muito, ajudaram muito. O irmão João tem sido uma ajuda. É um ser humano, como todos nós, por certo, indigno também,
como todos nós somos indignos. Se uns não cometem uma falha, cometem outra, todos nós temos indignidades. Mas eu estou novamente apelando, vamos fazer alguma coisa por Jesus. Pode trazer, irmão. Eles querem apresentar a criança, eu queria convidá-los a ficar em pé, só para nós orarmos por esta família. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já vi que parece com a senhora. Eu já até escrevi lá que parece com a senhora. Não parece nada com o João. Essa sua irmã parece com a sua mãe, viu? Tá certo? Seu pai é feio, né? Ó, ficou bravo comigo aqui no chão. Meu pai é de feio, não. Vamos orar. Pai nosso que está no céu, nós apresentamos esta família diante do Senhor. E a responsabilidade que está sobre eles de conduzir estas crianças para os teus braços e para a vida eterna. E agora mais esta moça, mais esta criança que vem numa hora tão escura, tão sombria, tão difícil para criar filhos, para sobreviver aqui. E esta criança, como todas, precisam da tua mão. Que a tua mão seja sobre a vida dela, que ela seja dedicada a ti, e que esses pais possam mostrar, com exemplo de vida, o caminho do Senhor para ela. No nome de Jesus, dê saúde, dê um espírito manso e obediente, que traga alegria ao coração desta família e a todos nós. Sela esta alma no teu reino e para a tua glória. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Ana, você está dedicada a Jesus. Cresça e viva para Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Aleluia. Poderia sentar-nos. Vamos abrir aí nossas Bíblias. A escola hoje parece que o tempo está bom. Vamos abrir nossas Bíblias aí no livro do Apocalipse. Nós estamos falando sobre estes assuntos há vários dias. Eu queria ir num passo a passo aí, bem compassado. Capítulo 1, vamos sair. Abra sua Bíblia e vamos acompanhar. E eu vou chamar aqui alguns irmãos para me ajudar. Sabe, eu começo aqui com o irmão Marcos, está aqui na frente. Vem cá, Marcos. Apocalipse, capítulo 1. No primeiro versículo do capítulo 1, todo mundo com a Bíblia aberta? É uma escola. É uma escola. O primeiro verso. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos, a mim e a você, as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e a notificou a João, seu servo. Marcos, o que nós temos aqui nesse primeiro verso do Apocalipse? Qual é o conteúdo deste versículo? O que é que você pode dizer aos irmãos aí, que você entende pelo que o profeta ensinou a nós? Aqui nessa primeira parte, a gente encontra a revelação, né, sendo dada como prioridade da palavra, porque esse é o objetivo do Apocalipse, que tem um significado de revelação. E esse era o objetivo de Deus
através de João, quando ele estava ali em Patmos, de revelar todas as coisas que iriam acontecer. Foi dado a João através de um anjo. Isso. Ele enviou um anjo. Este anjo, como é que era o anjo? O anjo era um anjo que não era um anjo celeste como Porque a nós impressão, conhecemos, né? a impressão que se fala anjo é pensar num ser celeste com asas, como a Bíblia diz lá, né? Apocalipse mesmo, em Ezequiel. Mas este anjo aqui era um anjo, era um homem, não é assim? Um homem, Um um profeta? profeta, né? O próprio Apocalipse fala, né? Um profeta. Dá a resposta. Você tem a escritura que diz? Você lembra? É poder o povo saber fundamentar. Aqui é um anjo, mas qual é a escritura que diz? 19. Apocalipse, capítulo... marca aí, veja aí na sua Bíblia, 22, verso 22, 8. Nós já passamos 22. por isso aqui, por isso que eu estou querendo fixar isso bem claro. 22, verso 8. É uma das, né? Tem mais outras também. Mas 22, verso 8, leia, pode ler. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. Prostrou-se aos pés do anjo. Vamos ver como é que é esse anjo. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Então o anjo disse, você não me adore, adore a Deus, porque eu sou profeta dos conservos, daqueles que guardam as palavras deste livro. Então, quando vocês leram o Apocalipse, você se lembra que Deus mandou um anjo para mostrar para João, e este anjo não era um anjo celeste, era um profeta, igual a nós, homem, que não recebe adoração. Obrigado. Eu acho que está bom. Eu quero pedir para o irmão Francisco vir aqui. Irmão Francisco. Nós não vamos perder tempo, não. Vamos ser rápido. Bora. Jean, você está precisando fazer umas caminhadas com o seu pai, vamos botar ele para correr, ver se ele desentreva as pernas, está ficando velho. Estou dormindo agora que está bom. Bom dia, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você fale sobre João estar no Espírito no dia do Senhor. João está no Espírito no dia do Senhor. Que foi falado aqui várias vezes sobre isso. Certo. Como é que é? Então, É o verso, se você quiser, o verso aí no capítulo 1. No capítulo 1, verso 9. Capítulo 1, eu sou João, que também sou... Não, verso 10. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como que de trombeta. Então, está no dia do Senhor, não se refere a um dia da semana, nem um dia do mês, nem um dia reservado para você estar na presença de Deus. Está no Espírito do Senhor, pode ser agora, pode ser no seu trabalho. Todos os dias é o dia do Senhor. Está no Espírito do Senhor. Não, o que João está dizendo ali que foi arrebatado no dia do Senhor? Então, a que isso se refere? se refere exatamente à vinda. Viver no Espírito, andar no Espírito, falar no Espírito, cantar no Espírito, trabalhar, é dever de cada crente. Porque a vida cristã, o irmão Branham diz que a plenitude da vida cristã é estar no Espírito do Senhor. Então, é a Agora, vida do Senhor. o dia do Senhor Dia do é o Senhor. sábado? Não. É o domingo? Não seria. Ele viu a vinda do Senhor, o dia do Senhor, a vinda do Senhor. O grande dia do Senhor, ele foi arrebatado para o E dia viu do as Senhor. coisas futuras, né? Viu as Aquele coisas dia futuras. que haveria de dia que nós todos estamos esperando. João já viu aquilo que nós ainda não vimos, que foi o dia, a vinda do Senhor. Então poderia se referir à vinda que ainda está por vir e à manifestação de Deus agora no nosso meio, mas ele se refere mesmo à vinda do Senhor, cumprindo as Escrituras, quando João disse que te importa se eu quero que esse fique até que eu venha, né? Então ele viu, ele foi agraciado para ver e escrever.
Então, aquilo que nós estamos esperando, João já viu, e o irmão Branham disse que esse é o dia do Senhor. Você se lembra do que o irmão Branham disse, irmão Francisco? Por que causa João foi aprisionado na ilha de Patmos? O irmão Branham, citando a Bíblia, diz que foi pela palavra e pelo testemunho do Senhor. Quando o irmão Branham vai explicar este verso, ele disse: João estava tratando de colocar estas revelações e a vida de Jesus em livros. E então o Roma disse: vamos pegar esse camarada e vamos mandar para lá, porque ele estava propagando aquilo que Deus tinha feito através de Cristo. Obrigado, Isso irmão. rendeu a prisão dele em Patmos. Deus abençoe vocês. Rendeu a prisão em Patmos. Muito bem, em Patmos, né? Então nós temos aqui assim, ó, o Apocalipse é dado a João através de um anjo, e João é levantado para o dia do Senhor. Irmão Zé Roberto, você é capaz de vir aqui falar para nós? Vem cá. Deixa eu pegar aqui, vou pegando aqui. Você pode falar para nós a diferença que existia entre Jesus num corpo humano e Jesus aqui num corpo glorificado no Apocalipse? Num corpo humano, ele tinha olhos, ele tinha pés, ele tinha cabelo, ele tinha boca, mas aqui no Apocalipse ele tem uma outra estrutura num corpo glorificado. Como é que é? Primeiro, o Jesus, um corpo humano, ele era Deus em forma humana. Ele era 100% Deus e 100% homem, aqui em forma humana. E o irmão Branham ensina que existe 3 corpos: o corpo celeste, o corpo terrestre e o corpo glorificado. Aqui no corpo glorificado é a junção do corpo celeste com o corpo terrestre. Aí denomina-se corpo glorificado. Certo, certíssimo. Agora, qual é a diferença que João notou quando o viu? Aqui no Apocalipse, no capítulo 1, ele diz assim: seus olhos eram como chamas de fogo, os seus pés como latão reluzente, seu cabelo branco como a branca lã. Então, por que essa diferença? Então, como a gente está estudando, a gente aprendeu que Apocalipse é um livro de símbolo, né? Símbolos. Mas qual é o símbolo dos olhos, qual é o símbolo do cabelo, O qual cabelo, é o símbolo dos pés? o símbolo do cabelo significava os antigos juízes, quando ele ia julgar uma causa, sempre colocavam uma peruca branca. Eis a razão pela qual a Bíblia fala que o cabelo dele era branco como a neve. Então, não porque ele estava envelhecido, porque Jesus é eterno e ele não envelhece. Então você está dizendo aqui que esta figura que João está mostrando aqui, que apareceu para João, é ele agora na forma de um juiz. Exato. Ele estava aqui como um juiz. Então, vamos olhar aqui, estamos vendo aqui, vamos ver aqui o Apocalipse. E João olha para ele, olha, no verso 11. Deixa eu ver, 11 não, desculpem. E no meio dos castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com vestes, comprido e cingido, olha o cinto que não está na cintura, cingido pelo peito com cinto de ouro. Ele é um juiz. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. O que os olhos como chama de fogo aqui representam? São olhos que não mais, lá no corpo terrestre, ele chorava. E aqui agora ele está olhando a vida de cada um para julgar. Então ele tinha olhos que estava discernindo completamente a vida e os pecados das pessoas. Não eram mais olhos para exprimir misericórdia. Veja aqui que agora é como chama de fogo. E os seus pés como semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Então, os pés como semelhante ao latão reluzente, faz a gente retornar quando ele estava na terra em forma humana, aqueles pés andando descalço, empoeirado. Agora estava mostrando o outro lado,
a firmeza, que ele estava agora como os pés, como de latão. E a voz de muitas águas, a gente já sabe, águas são multidões, povos e línguas. Multidões, povos, nações e línguas que estavam diante do trono para ser julgados. Ser julgado. E ele ia pisar, os pés humanos foram cravados na cruz. Os pés, como latão, agora pisaria sobre os seus inimigos. Amém. Amém? Lançaria a morte, a sepultura, o inferno, a besta, o anticristo, o falso profeta, e esmagaria com seus pés. Amém? Amém. Então, aqui nós estamos vendo isso aqui. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece. Você pode comentar sobre isso? Posso. 7 estrelas. 7 estrelas nas escrituras, na palavra, são 7 mensageiros. Aonde é que o senhor pode mostrar isso? Onde são 7 mensageiros? Logo no início de Apocalipse, né, que fala que existe 7 candelabros. Eu quero que o senhor mostre aqui, ó. Olha o próprio Jesus dando a interpretação das 7 estrelas aí no verso 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Olha, está vendo aí? A própria Bíblia responde a Bíblia. É só parar um pouquinho. Ó. 7 estrelas são 7 anjos enviados às 7 igrejas. E agora nós vamos voltar lá. Então, a estrela a gente já viu. E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Então, a espada significa a palavra, né? E o que sai da boca? Palavra. Não é com a palavra que ele vai julgar. Ele disse assim, filho do homem a ninguém julga, mas a palavra, esta te julgará no último dia. Aqui está ele dizendo, saía da sua boca uma aguda espada, porque a palavra de Deus é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes. É o que estava saindo da boca, é sua palavra. É o julgamento. A palavra que um dia aqui, ela proferiu bênção, ela proferiu paz. A mesma palavra agora, ela vai proferir juízo. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, porque eu sou a segunda pessoa da Trindade. Não. Não é assim que está na sua Bíblia, não? Não. Ué, mas está enganado, né? Parece. Como é que é? Como é que está isso? Escrito aí? Eu li errado, foi? Eu li errado. Eu li errado. Não li. Li certo? Sim, a questão de Deus. Sim. Como é que está escrito na sua Bíblia aí? Olha só, ele fechou a porta. Abriu e fechou. Primeiro e último. Não tem cogitação para botar mais um aqui, não. Amém? Amém. Obrigado, irmão Zé Antônio. Obrigado. Irmão Zé Roberto. Agora aqui, tem uma coisa que você vai ver aqui, que é gritante, lá, parece até conflitante com o capítulo 4, com o capítulo 5, que é o verso, deixa eu ver aqui, o verso 3. Verso 3 do primeiro capítulo ainda. Nós estamos vendo o Apocalipse aqui, vamos pegar isso aqui. Amanhã está fria, está boa para a gente conversar. Amém? Veja aí, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Veja, eu quero voltar aqui. Se você pegar Apocalipse capítulo 5, o livro selado, ninguém podia nem olhar nem ler. E aqui está dizendo, bem-aventurado aquele que lê, ou aquele que ouve as palavras desta profecia. Veja, nós estamos aqui diante de um livro de revelações. Eu disse ontem, nós temos mais de 30.000 denominações diferentes no mundo. E todas estas denominações existem por uma única razão. Porque elas se sentiram autorizadas de dar palpites na palavra de Deus. Quando traz uma interpretação e diz, eu acho que isto é isto.
Quando, na verdade, não há nenhuma dignidade do homem nem de ler, nem de ouvir, e muito menos de expressar sua opinião pessoal. A verdade é esta: se nós nos colocarmos no lugar em que é o nosso lugar, que é o lugar do indigno, você vai ser eternamente agradecido, como diz aqui, ó, bem-aventurados os que leem e os que guardam. Você será eternamente agradecido por Deus ter te dado a oportunidade de ler, e este é o problema. O problema não é dar interpretações à Bíblia, o problema é viver a Bíblia. A Bíblia não foi feita para que eu a interpretasse, mas para que eu pudesse vivê-la. Posso ouvir seu amém? Amém? Quer ver? Vamos viver uma coisinha aqui. Vamos viver só isso aqui, ó. Abra sua Bíblia aí, São Mateus, capítulo 7. Eu estou só querendo mostrar para você o que é viver a Bíblia. Eu acho que isso aqui é muito bom. Eu gosto tanto, as pessoas, se elas pudessem me entender, eu às vezes digo assim: preste atenção, não leia a Bíblia como você está lendo jornal. Eu vou emprestar aqui os meus lábios para que Jesus possa repetir o que ele falou há 2000 anos atrás. Não vou comentar nada. Ouça só o que Jesus falou: bem-aventurado aquele que lê e aqueles que guardam. Então, leia. Se você não sabe ler, a Bíblia é tão clara em dizer: aqueles que leem e aqueles que ouvem e guardam. Vê se você guarda isto aqui. Vamos ler Mateus capítulo 7. Quero só tomar o que ele falou aqui, do jeito que ele falou, nem vou comentar, viu? Eu vou só emprestar a minha boca para ver se você presta atenção no que Jesus falou. Não julgueis para que não sejais julgados. Bem-aventurado aquele que lê e guarda. Você não é juiz. Vou só parar aqui um pouquinho, não tem jeito de não comentar. Eu queria só ler, mas... olha, juiz é ele lá, de cabelo branco, de olhos. Eu fico vendo gente, meu Deus do céu, tão indigno como eu, já está acabando. Fulano morreu, foi para o inferno. Ô juiz, você é juiz para julgar alguém? Como é que você pode dizer o destino das pessoas se você não tem capacidade para isso? Juiz é ele. E quando, na ressurreição, nos assentarmos com ele para julgar, ninguém foi julgado ainda. Você pode ter uma pessoa que está ali até presa, mas ele vai ser julgado. E quantas pessoas que estão presas depois são liberadas? Ou não é assim? Não, ó, você foi preso injustamente. Foi provado que você não deve isso aqui. E eu vou mais uma vez dizer, salvação é um assunto de Deus. Eu não tenho autoridade nenhuma para condenar ninguém. Parece que as pessoas têm um prazer tão grande de botar os outros no inferno. Vamos ver aqui. Não julgueis para que não sejais julgados. Por quê? Com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Ai, ai, ai. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro ou ciscozinho do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, não deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem
e voltando-se vos despedacem. Pedi, dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Ou qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, presta atenção, portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se, lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Presta bem atenção. Você está entendendo isso? Ouça e ponha em prática isso. Se nós ouvirmos isso, colocarmos em prática, você deixa de apontar o dedo para o seu irmão, de achar que ele tem defeito, porque você esqueceu dos seus. Você deixa de se considerar. Você que gosta de ser bem tratado, vai aprender a tratar os outros muito bem. Porque com a medida que você medir, é que vão te medir também. Aquilo que você quer que as outras pessoas façam, primeiro você faça para elas. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer amar? Ame. Você quer um sorriso de alguém? Sorria primeiro. É só isso. Você quer ser salvo? Ou quer salvar alguém? Primeiro. É assim, sabe? Você já andou. Quem é que já viajou de avião aqui? Quando você entra no avião, a primeira coisa, quando você assenta, amarra o cinto lá, vem uma aeromoça lá no meio lá e fala assim, vai começar, vou te dar umas instruções aqui, ó. Lá no meio da instrução diz, caso haja uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. Tome primeiro a sua, antes de auxiliar alguém. Primeiro é você. Você tem que cuidar da sua vida antes de você querer cuidar da dos outros. Primeiro põe a máscara, primeiro olha a sua cara no espelho. Primeiro tira o argueiro dos teus olhos. Primeiro veja a sua condição de vida antes de você apontar seu dedo sujo para a vida de outro sujo. Vamos ver. Eu só queria que você... Isso é julgamento. Você precisa aprender. Como é que nós vamos? A Bíblia, eu posso ler aqui para você, a Bíblia diz que nós vamos julgar o mundo, mas nós não sabemos julgar a nós mesmos. Quando você é sentado aí na cadeira e diz, espera aí, eu vou olhar para a sua cara. Aí você começa a olhar para você, rapaz, você estava nervoso dentro de casa, aí você, hoje, põe final do dia, quando terminar o dia, veja o que você fez naquele dia, faça uma revisão da sua vida. No instantinho você encontra que você é uma pessoa que precisa muito da graça de Deus.
Vamos ver aqui, verso 21. Eu quero terminar esse capítulo aqui. Eu só queria terminar isso. Esse não sou eu, esse é Jesus. Eu só estou... Aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então não adianta. Ai, meu Deus, não queria nem comentar. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós profetizamos. Profetizar é pregar. Não é dizer porque eu sou pregador, é que eu estou salvo, não. Paulo disse, eu reduzo o meu corpo à servidão para depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não ser reprovado. Chega um momento de você entender isso. Presta atenção, tem gente que se engana. Não é por ser pregador, não. Não é por ser diácono, não é por ser membro do tabernáculo, isso não vale nada. Se você não guarda a palavra de Deus, você está perdido. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, e em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é você saber que uma coisa é errada e você fazer. Isso é iniquidade. Termino. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque a casa estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateu aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. E eu espero que você esteja admirado também. Porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. A verdade é esta. Amém? Então, vamos voltar aqui para o livro do Apocalipse. Nós estamos vendo aqui que ele está se apresentando agora como juiz. Olha, o julgamento será um julgamento sem misericórdia. Posso ouvir seu amém? Por que o julgamento será sem misericórdia? Porque, na verdade, lá no julgamento, serão apenas conferidas as obras que você fez aqui. Não haverá nenhum advogado que ganhou dinheiro, que estudou, que é inteligente, porque aí, aqui no Brasil, se comenta sempre nos jornais, se você é rico e pode pagar um advogado competente, você não fica na cadeia. Eles vão dar um jeito na lei lá e vão tirar você de lá. Mas acontece, mesmo as pessoas tendo feito errado aqui. Lá não haverá favorecimento. Lá não haverá misericórdia, lá não haverá ajeitado. Lá cada um será julgado pelo que realmente fez, e não adianta você não dizer assim, eu não fiz, porque hoje é assim. Fulano de tal roubou da Petrobras, aí ele bota um advogado bom e diz, não roubei, e inventa para cá e dá uma defesa, etc. Lá é diferente. Olha por que o julgamento não tem como recorrer. Ó. Baixa a tela aí. Deus tem gravado a sua voz
gravado as imagens da sua vida, o que você estava fazendo. Deus gravou até seus pensamentos. Por isso, a melhor coisa que existe, vou dizer para vocês aqui, nesta manhã, chama-se, gente, tem uma coisa que se descobriu, que é chamada de cloro, que aniquila a mancha. O sangue de Jesus Cristo tem um poder milhões e milhões de vezes maior do que o cloro, para pegar manchas e pecados e desfazer aquilo, e tornar aquilo em gases e fazer a sua vida ser branca novamente. Quando Paulo fala sobre isso, ele diz assim: quem pode intentar acusação contra um escolhido de Deus? É Deus quem os justifica. A palavra justificar quer dizer como se você nunca tivesse pecado. Deus passa o cloro dele lá, passa o sangue de Jesus lá e deixa a sua vida branca. E o diabo diz, ele fez, ele disse, me mostra onde foi que ele fez. Por isso ele disse, quem os condenará? Pois é Cristo que os justifica. Agora você vai para o, vamos pegar aqui, vamos para o julgamento. Isso é uma coisa bastante interessante. Vamos para o julgamento. Não haverá favorecimento, porque Deus baixará a tela quando estiver julgando sua vida. Você não adianta falar assim, eu não fiz. Ele disse, olha aqui, fez ou não? Então não tem arrumação. E lá não tem advogado. Lá não tem advogado. Lá o juiz está lá. Lá não tem, para ser verdadeiro, nem promotor tem. Porque promotor é Satanás. Satanás, ele pega tudo que você fez de errado e vem te acusar. Esse é o promotor. E a Bíblia diz assim, filhinhos, essas coisas vos escrevi para que não pequeis, porque se pecarmos temos um advogado. E o advogado advoga por você aqui. Quero falar isso para você com a minha alma aqui nesta manhã. Gente, deixe de ser cabeça dura. Quando eu digo para você que toda manhã eu levanto e ponho meu joelho no chão e falo assim, Senhor, ó, está aqui um pecador. E eu queria que o Senhor me aceitasse. Não é nem eu te aceito, não. Porque se Ele me aceitar, Ele é meu advogado. É isto aqui. Ó, temos um advogado. Agora eu pergunto para você, vamos? Somos honestos e verdadeiros? Quem é que não erra durante um dia? Levanta a mão aí para me ver quem é que não erra. Então você precisa do advogado. E eu preciso dele logo de manhã. Eu vou começar um dia. E as pessoas se parassem para entender, ó. A misericórdia, lá no juízo não haverá, mas aqui há. As misericórdias do Senhor se renovam a cada... Por que eu não levanto de manhã e venha tratar com Ele? Para pedir misericórdia para Ele. Se elas se renovam a cada manhã, só se eu for burro, ignorante, tolo, para levantar de manhã de peito estufado, ela se renovou, e você foi lá pedir? Me mostre na Bíblia onde é que as pessoas alcançam qualquer coisa de Deus sem pedir. O cego teve que pedir, o leproso teve que pedir, sabe? O ladrão teve que pedir, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você não recebe nada se você não pedir, mas parece que eu não entendo. Levante de manhã e peça, Senhor, me receba, Senhor, me dirija. Senhor, eu quero renovar. Eu quero ver qual é a pessoa que vai estufar o peito e dizer assim, sabe, agir como se fosse independente e não precisasse de Deus. Você se coloca no seu lugar, você é um pecador. Eu vou toda manhã diante de Deus como um pecador. Eu vou pedir misericórdia para Ele, porque Ele está oferecendo misericórdia, e eu quero, e eu preciso dessa misericórdia. Porque lá no julgamento não tem advogado, não. Lá ele está como juiz.
Então o irmão Branham diz assim: não haverá misericórdia. Agora, presta atenção, principalmente para aqueles que sabem e não praticam. Preste atenção. Não haverá misericórdia. Ora, eu entendo que não haverá misericórdia no julgamento, mas eu entendo também que Deus é soberano. Que se Ele quiser pegar uma coisinha que você fez desse tamanhozinho, sabe? E multiplicar aquilo, porque o irmão Branham diz assim: imagine o que é o amor filho e o que é o amor ágape. O amor filho, que é o amor que um homem tem por uma mulher, ou que um pai tem por um filho, este amor carnal que nós temos, ele disse: se uma pessoa, Elias, pegar o Pedro Henrique e bater, você, por causa do seu amor, é capaz de matar aquele camarada que bateu no Pedro. Por causa do seu amor, filho. Você é capaz de fazer uma coisa errada, motivada por um amor. Ele disse: agora, imagine você. Deus não tem um amor filho, Deus é um amor ágape, um amor divino. Mas o que é que você faria por uma pessoa que fez bem para o seu filho? No amor humano, você faria qualquer coisa para beneficiá-lo, e no amor divino, você multiplicaria aquilo por bilhões de vezes. Então, quando a gente chega no julgamento, é isso que muita gente não quer entender, quando chega no julgamento, São Mateus capítulo 25, aí tem lá uma pessoa para ser julgada, ele diz: você aí, ele diz: vem cá, ele diz: você, passa para o lado de cá, é o julgamento. Não adianta eu querer dizer que não é, porque é a Bíblia. E eu gosto disso. E eu vou falar mais um pouquinho para vocês. Tem muita gente redondamente enganada. Olha, não existe diferença entre um católico e um assembleiano. Pode para mim falar, não existe diferença entre um católico e um batista. Eles têm a mesma fé. Eles creem em 3 pessoas, eles são batizados no mesmo batismo. A diferença é assim, é porque um não fuma e o outro não se dobra não se dobra diante de uma imagem de escultura. Sabe? Mas o fundamento da fé, porque doutrina é maneira de crer, o fundamento da fé é católico. Qual é a diferença? Eu não estudei isso, mas eu vou estudar, eu vou procurar na história. Martim Lutero se levantou contra a Igreja Católica, ele fumava cachimbo. Martim Lutero foi salvo. E o fumador de cachimbo ali, que é fiel à doutrina dele, Martim Lutero não cria na Trindade? Cria. E o fumador de cachimbo ali que crê na Trindade, mas que é fiel à doutrina católica? Ele era um católico melhorado. E o evangelho, o mundo evangélico não é outra coisa senão um catolicismo melhorado. Todo mundo sabe disso, qualquer pessoa que estudar a história sabe que é cristianismo antes-reforma e cristianismo pós-reforma. Só melhora, mas não muda. Por isso, na verdade, este é o mistério daqui das 7 estrelas, que quando você vê, o mensageiro da primeira era, Paulo, era um profeta. E o mensageiro da última era um profeta. Porque um profeta é um vidente. Paulo viu as coisas futuras. E o profeta mensageiro da última hora veio restaurar a visão, trazer de volta você para a Bíblia, para a mesma visão da Bíblia. Fora disso, você se perde. Então, a grande verdade é essa. Ele vai dizer assim: ó, você fez bem para um filho meu aqui. Ele disse: não, mas eu nunca fiz. Ele disse: você fez bem para mim. Ele disse: mas eu nunca nem vi o senhor. Você fez ali para o meu filho e eu quero fazer por você. Agora eu quero ver quem é que vai impedir Deus de dar a vida eterna para quem Ele quiser dar. Dependeu de você a vida eterna? Depende de mim? Depende? Como é que eu vou ser juiz e julgar as pessoas? Isso não depende de mim.
Depende dele. Se ele quiser dar, eu vou dizer, não, Deus, ó, não dá não, porque ele não pertencia ao tabernáculo, ele não foi batizado, o Senhor não vai dar para não, faz isso não. Aí você é ignorante para lá. Deus vai mandar, rapaz, tira o argueiro do seu olho, rapaz, deixa eu cuidar aqui do meu caso. Vocês estão entendendo? Então, a misericórdia, não haverá misericórdia para quem Deus viu que rejeitou, pisou, sabe? Tratou mal, fez mal, não tem. Mas Deus faz o que Ele quer fazer. Nós estamos vendo aqui um julgamento. Para ser verdadeiro é assim. A única pessoa que foi julgada e condenada chama-se Satanás. Este não tem recurso para ele. O resto, o que vai acontecer, só Deus sabe. Esta que o irmão Branham chamou a decepção no juízo. Pregou uma mensagem intitulada A Decepção. Ele disse, a decepção não será para o fascínio, para o ladrão, para a meretriz, será para aquele que carrega a Bíblia e nunca viveu os ensinamentos de Jesus. Então, olha, deixe de acusar os outros, deixe de querer fazer papel de juiz. Tire primeiro o argueiro do seu olho, conserte a sua vida. Viva os ensinamentos de Jesus, para você ser comparado a um homem que edificou a casa sobre a rocha. Posso ouvir seu amém? Ou então prepare-se para encontrar com ele lá no julgamento. Posso seguir adiante? Está quente, não é? Está quente. Fechou o vidro ali, esqueci, aqueceu. Então, bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia. Eu queria só afirmar uma coisa aqui, olha, você não tem autoridade para acrescentar ou tirar nada da Bíblia. Não dê palpite na Bíblia, do jeito que ela está escrita é o jeito que é para ser. Ou tem alguma coisa para modificar aqui? Se tem alguma coisa para modificar, é a minha vida e a sua. O grande problema dos pastores e dos padres e dos pregadores é esse, é querer modificar a Bíblia por causa de uma sociedade suja. Querem fazer que a Bíblia se adeque aqui. Poder atender a necessidade de gente suja, não. Nós é que precisamos da misericórdia de Deus. Amém? João estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Olha, todo mundo sabe o que é uma ilha. Ilha é uma porção de terra rodeada de águas por todos os lados. É assim que é ilha? É uma ilha. Então você sabe, João estava lá na ilha de Patmos, rodeado por todos os lados. E você às vezes está ilhado. Dentro de casa, mas ilhado. Só você crê. Só você está no Espírito. Cercado de todos os lados, na sociedade estamos cercados, ilhados de todos os lados, mas aí ele para e reconhece quem ele era. Ele diz, eu, João, eu queria que você dissesse o seu nome aí, eu vou dizer o meu, eu, César, diga o seu nome, eu, César, que também sou vosso irmão, seu companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos, chamada João Pessoa, cercado de todos os lados, problemas, dificuldades, angústia, pressão, cercado por todos os lados, mas estamos aqui por causa da palavra de Deus, sabe? Porque somos irmãos e porque somos, isso é o consolo, somos participantes de um reino. Eu gosto de Paulo que diz, mas a nossa cidade não é João Pessoa. Tem gente que morre. Eu vi aqui uma briga essa semana, um desses meses passados ali, porque botaram ali na estátua de Tamandaré ali, do busto de Tamandaré ali, botaram lá Jampa. Aí os fanáticos dizem, não pode ser Jampa, tem que ser João Pessoa.
brigando por João Pessoa, sabe? Ninguém briga pela Nova Jerusalém. Eu não toque em João Pessoa que me ofende. Isso é uma cidade imunda, cheia de lixo, esgoto a céu aberto, de injustiça social, cheia de favela, cheia de roubo, cheia de adultério, cheia de crime, mas a nossa cidade está no céu. De onde aguardamos o Salvador, que mudará os nossos corpos mortais para ser semelhante ao dele. Essa é a nossa cidade, essa é a nossa pátria. Lá não haverá desigualdade social. Não haverá desigualdade social. Não haverá um pobre e um rico. Não haverá alguém angustiado que eu tenho que pagar. Presta atenção. Eu tenho que pagar uma conta, amanhã não dou conta de pagar. A primeira coisa, quando você parar em falar em conta que você tem que pagar, será que você não fez o que você não podia fazer? Será que você não comprou o que você não podia comprar? Será que não existe um sentimento de compulsão que esta sociedade colocou? Porque a maior parte das coisas que nós temos é supérfluo. Eu acho que eu devo ter umas 40, 50 camisas. Eu precisava só de 2. Se eu lavasse uma e tivesse a outra seca, já estava bom. Não é assim? Mas não pode passar na frente de uma loja, ver uma camisa e quer comprar. Eu não sou centopeia. Mas eu devo não sei quantos pares de sapato que eu tenho. Porque eu faço aniversário, me dão um sapato, me dão um sapato, me dão uma camisa. Outro dia a irmã chegou e disse que nunca seu calça. Eu disse 39, já veio outro. Tem não sei quantos pares de sapato, tem não sei quantas camisas. Será que eu preciso disso tudo? Mas, gente, é assim, sabe? Usa-se o que não necessita. A maior parte das coisas que nós gastamos são supérfluos, pressionados pelo espírito do consumismo, do materialismo, que o diabo tem uma razão para isso. O consumismo e o materialismo têm uma razão. O diabo é assim, ele disse: eu vou melhorar a condição de vida dele e vou incentivar ele a gastar. E vou incentivar ele a gastar. Ele vai correr atrás de gastar, ele vai ficar liso. Aí ele corre atrás para ganhar mais. E ele vai passar o tempo dele, a vida dele, correndo atrás de dinheiro. E correndo atrás de coisas supérfluas. Pare um pouquinho, o que você faz pelo reino dos céus? A nossa cidade é João Pessoa, a nossa cidade está nos céus. Mas ninguém faz. Olha, é assim. Reino dos céus é uma coisa assim. Vamos dar oferta. Enfia a mão no bolso, pega o dinheiro amassado. Quanto tem aqui? Tem uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10, uma de 5, tem uma de 2. Acho que essa é de 2. Que vai dar esmola. É ruim, é horrível. É horrível. Eu tenho meu filho assentado ali atrás. Tem outros, tem mais filhos aqui, 4 filhos que estão aqui hoje. Eu poderia ter dado para você, eu quis, uma vida muito melhor do que te dei. Mas eu preferi fazer para a obra. E não me arrependo, não. Está aí, ó, bonito, saudável, criado. Uma vida encaminhada, acabou. Mas eu poderia ter feito. A mãe dele falou para mim muitas vezes: se você não tivesse envolvido com a igreja, você era um homem rico. Porque não vim atrás de dinheiro. Porque comecei um trabalho em Catolé do Rocha, no sertão, com 4 pessoas que eu tinha que levar. Não era trazer dinheiro de lá, não. Eu tinha que levar dinheiro para ajudar os irmãos. E ajudei tantos. E eu acho engraçado isso, sabe? Quando você pega, porque parece que quando eu falo uma coisa dessa, eu estou tentando fazer alguma coisa. Não, você olha para a Bíblia, é assim.
Aí você olha a história de Paulo. Paulo também deu tudo que tinha, desconsiderei como esterco para ganhar a Cristo. Mas aí você fala, então, olha, Paulo vai ser um homem reconhecido. Não, Paulo vai ser um homem desprezado. Ele disse, eu não sou apóstolo para os outros, pelo menos que eu deixo para ser para vocês. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Sabe? Mas é assim. Então chega um momento de você parar para ver, mas por que isso? É assim na Bíblia. Mas olha a história final. Teria alguma razão de alguém abandonar Paulo? Pare aí. Teria alguma razão de alguém abandonar Paulo? E ele escreve para Timóteo, dizendo, olha, todos me abandonaram. Alexandre Latoeiro se levantou contra mim. Mas por quê? Um homem como Paulo teria alguma razão de o povo abandonar o próprio Cristo? A multidão se foi, ficou 70, ficou 12, ele disse, ainda tem um diabo aqui, ó. E na hora do secar o bagaço dos 11 que ficaram, correram todos e deixaram ele sozinho lá no Getsema. No Evangelho de Lucas, Lucas disse que ele foi orar e a alma dele estava angustiada até a morte. Minha alma se angustia até a morte. Chegou lá, os discípulos estavam tudo dormindo. Disse, fica comigo um pouco, pelo menos essa hora. Quando voltou, daqui um pouquinho, estavam dormindo de novo, ele chamou ele. Estavam dormindo de novo. Ele disse, ó, está vindo aí o traidor. Vocês entendem isso? Isso é a Bíblia. Mas presta atenção aqui, o que nós estamos fazendo. Será que esse espírito, sabe, quando a gente fala sobre dívida, sabe? Escuta aqui, você está endividado, é por quê? Por que você ficou endividado? Porque você estava lutando para manter com o seu pão e o seu feijão e o seu arroz, as coisas básicas da vida? Porque, pode olhar na Bíblia, a Bíblia nunca prometeu para você carro. Prometeu? Casa, disse o que comer e o que vestir. Casa nós temos lá em cima. Se ele te der aqui, diga, opa, ele é bom para mim. Se ele te der um carro, ele é bom para mim. Mas vai botar a corda no pescoço e depois você vai dizer que Deus é ingrato. Ele prometeu não deixar faltar o pão na sua mesa. Mas é o espírito da aquisição. Espírito de aquisição é do diabo. Chama-se Caim, o pai da aquisição. Corra atrás para você ver. Esse é o espírito. Então, voltemos aqui, o nosso padrão deveria ser a Bíblia. A Bíblia não promete. Deus disse, eu te dou. Você vê que quando Deus apareceu a Salomão, disse, que você pode pedir o que você quer. Ele disse, não, eu quero sabedoria. Olha, peça para Deus sabedoria para você ver. Peça para Deus sabedoria. Se você pedir sabedoria, vem uma vida equilibrada. O pão aumenta, melhora a condição social, financeira, melhora tudo. Peça para Deus sabedoria. E Deus falou, porque você não me pediu dinheiro, eu vou te dar. Vou te conceder sabedoria, daqui um pouquinho tinha não sei quantos mil cavalos, não sei quantos mil servos, não sei quantas mil servas, não sei quantos palácios, não sei... Mas ele só pediu sabedoria. Mas peça para você ver. Por isso Jesus disse aqui, na escritura que eu li hoje de manhã, Deus não dará bens àquele que lhe pede. É isso. Mas o problema é outro. Nós estamos aqui assentados num tribunal de julgamento. Põe o seu corpo aí e diz, esta é minha falha. É aqui que estou errado. Está condenado? Não, a misericórdia do Senhor se renovou mais uma vez nesta manhã. Aquilo que você não está praticando, comece a praticar. Olha aí no seu relógio, ó.
o tempo ainda não acabou. Quando o anjo pisa na terra, ele disse: olha, não haverá mais demora. Mas não disse que acabou, não. Está dizendo que não vai demorar, que a hora está chegando. E eu estou dizendo para você que a hora está chegando, em que todos nós precisamos estar certos. E Ele nos deu tempo para acertar as nossas vidas. Deu ou não deu? E é assim. É assim. Pode escrever o que eu estou dizendo, é assim. As pessoas se parassem para pensar e refletir. Eu tenho 31 anos que sou pastor. Mas vim para cá em 1980, a primeira viagem, quando a mãe de Uquias tinha se engravidado dele. Ele não tinha nem nascido quando eu pisei aqui. Quando eu me mudei para cá, ele tinha 1 ano e 4 dias. Eu não vou falar a idade dele, porque vocês vão ficar... Mas ele está com 35 agora. Vai fazer 36 esse ano. Tinha 1 ano. Nesses 35 anos, eu moro na frente da casa da mãe da irmã Lúcia, bem vizinho. O terreno foi uma herança que eu ganhei. A casa, eu vendi 2 casas que tinha e construí. Depois de 31 anos como pastor, de ter construído esse tabernáculo e outros no interior. Agora, depois de 31 anos, eu construí uma casa. Isso é tudo que eu tenho na vida. E nada mais. O resto foi doado. O tempo todo sendo doado para que outros pudessem conhecer o que nós conhecemos. 31 anos de trabalho. É assim, mas ainda dá o que falar. Vamos seguir um pouquinho mais. Não, já acabou a hora. Vamos ficar em pé. Eu tenho um monte de anotação que eu fiz aqui, ó. Sentei no escritório ali, para falar sobre o capítulo 2, 3, 4, 5, mas o tempo não deu. Mas vocês estão entendendo? Olha, ainda hoje existe misericórdia. Existe um advogado. E qualquer pessoa que está aqui, se sentir-se condenada em qualquer coisa, deixa eu dizer para você com todas as letras: seja verdadeiro. Arrependa-se. Não importa o que você tenha feito. Ajoelha na beira da tua cama e confesse os seus pecados. E diga: eu sou um pecador e eu preciso da tua ajuda. E eu não quero me perder. E a segunda coisa que você deve fazer quando você fizer isso, essa é a primeira, é dizer: agora dirige a minha vida. Eu quero andar sob a tua direção. Tenho certeza que Ele te guiará diretamente aos portais eternos da Nova Jerusalém. Ele não vai te deixar para trás. Só isso. Só isso. E quando você vê alguém errado, não esqueça que você já foi errado. Nunca se torne um fariseu. Viu? Para procurar defeito na vida dos outros. Nunca se torne um fariseu. Esteja pronto para estender sua mão. Não é a mão de acusação, o dedo. Estou falando da mão. Ajude. E reconheça que Deus tem tido paciência com você todo dia também. Com os nossos olhos fechados. Com os nossos olhos fechados. Será que tem alguma mão aqui que se levantaria para dizer: eu preciso da tua misericórdia? Eu quero ser perdoado e dirigido pelo Senhor, ter uma vida orientada por Ti,
Então eu queria que você abrisse a boca e dissesse para Deus: abra, diga, dá-me sabedoria. Ó, sabedoria para agir como marido, como mulher, como pai, como filho, como patrão, como empregado, como irmão, como amigo, como vizinho. Ei, sabedoria para agir até com seus inimigos. Porque Jesus tinha. Jesus fez os próprios inimigos se embucharem. E você precisa saber que Deus está pronto para dirigir sua vida. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui que quer que Deus dirija a sua vida? Tem mesmo? Eu vou dizer para você o que você deve fazer, é se entregar a Ele. Entrega-se a Ele, entrega de Senhor, a minha vida é tua. Vamos cantar todos, a minha vida é do meu mestre. Meu coração é do meu mestre. Aleluia? Posso ouvir seu amém? Tem alguém que quer ser dirigido por Deus? Quer voltar para casa e tratar sua mulher melhor, seu marido melhor, seu vizinho melhor? Quer viver melhor com seus filhos? Deixa Deus dirigir sua vida. Você dará um sorriso ao invés de cobrar um sorriso. Você fará boas coisas ao invés de cobrar boas coisas. E você vai ver que as coisas vão para o lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Se você não percebeu, Ele estava aqui hoje de manhã, guiando a você nestas revelações do Apocalipse, dizendo: viva no Espírito, não viva na carne não, entre no Espírito e você viverá pelo dia do Senhor. Você não será julgado, porque o julgamento aconteceu exatamente aqui nesta manhã. Se você não viu Ele julgando, não viu quando Ele disse: não julgueis para não ser julgado, não viu quando Ele disse para você: se você fizer assim, as pessoas vão fazer assim com você. Se você não perdoar, Deus não pode te perdoar também. A minha vida, meu coração é do meu mestre. Meu caminho é do mestre. Minha esperança é meu mestre. A minha vida, se abre a tua boca. Se você quer levantar sua mão e diga: é tua, Senhor. Minha vida é tua. São é do meu mestre. O meu caminho minha esperança é meu mestre. Deus, eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora. Só Deus e eu agora. E a minha vida? A minha vida é do mestre. Ó Senhor, é tua. Meu coração é do meu mestre. O meu caminho é do mestre. Minha esperança eu queria que os que são sinceros,
os que reconhecem que necessitam deste advogado nesta manhã. Se tiver algum visitante, ele quer advogar sua causa. Se tiver algum irmão que está vivendo uma vida errada, ele quer ser seu advogado. Mas não é dar jeito, não é fazer arranjos, não. Ele quer te perdoar e te dar uma nova chance de vida. Ele é um Deus rico em misericórdia. Portanto, ninguém volte para casa de peito estufado, dizendo: eu sou do tabernáculo. Isto é dizer: Senhor, Senhor, cuidado para você não ficar fora. Cuidado para você não ficar fora. Isso não é porque eu estou pregando. Não. Isso não é porque eu gastei a minha vida. Também não. Há uma coisa que me faz fazer isto. É porque eu sei que Ele é um Deus maravilhoso. E talvez eu seja aqui o mais indigno de todos os homens. Eu quero lavar os pés dele. Eu quero fazer alguma coisa por ele aqui nesta vida. Ele tem feito tanto por mim. Eu sou um homem feliz. Eu tenho 7 filhos, 10 netos. Não tenho nenhum preso, nenhum ladrão, nenhum maconheiro, nenhum drogado, nenhuma prostituta. Eu posso levantar minha mão e dizer: o Senhor é bom para mim. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho muitas pessoas que oram por mim a cada dia. Eu tenho muitos irmãos. Eu tenho pessoas que me admiram ao redor da terra. Então eu tenho que dizer muito a Deus todos os dias: obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por mim. Se alguns apontam o dedo e me criticam, ou falam, ou zombam, ou alguma coisa, ou são ingratos, não há problema. Tem muito mais pessoas agradecidas. Tem muito mais pessoas que param para, em vez de comentar e falar, oram por mim a cada dia. E eu acredito que você esteja precisando disso nesta manhã. Amém? Portanto, não estou aqui para criticar sua vida, mas estou aqui junto com você nesta manhã, dizendo: Deus é teu advogado, Deus quer te ajudar, e eu estou aqui para orar pela sua vida, e tenho orado pela sua vida. Eu não posso levantar de manhã e pedir a Deus por mim sem pedir por você. Quando estou orando, eu disse: todo o teu povo, todos os meus irmãos, todas as famílias, os filhos dos teus filhos, olha para a vida deles, ó Pai. Aleluia! E eu oro nesta manhã que Deus te abençoe, que Deus te dê saúde, que Deus ponha o pão na sua mesa, que Deus dê paz na porta da tua casa, que Deus desvie o mal da tua vida, que Satanás, que tem tramado contra você, possa cair debaixo dos teus pés. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Pai, é assim que nos reunimos aqui, para olhar as nossas falhas e para olhar a tua perfeição, para olhar quão grande és tu, Senhor, para dizer ao Senhor com a nossa alma: dá-nos a tua misericórdia nesta manhã, e aparta de nós o teu juízo, Pai, e ensina-nos o caminho que devemos seguir. Entregamos a ti as nossas vidas. Eu entrego a minha família, e eu entrego a família dos meus irmãos também aqui nesta manhã. Eu entrego a minha vida, e entrego a vida daqueles que dizem: dirija a minha vida também, Senhor.
Eu peço no nome de Jesus. Peço no nome de Jesus. Já orei esta semana e já te pedi, mais uma vez eu peço. Afasta este mosquito assassino da casa dos teus filhos. Dê saúde para o teu povo. E se algum foi atingido por esta praga, deste mosquito, Senhor, recupera a saúde deles. Não é a vacina de um homem que estão tentando fazer, mas vacine o teu povo no nome de Jesus nesta manhã, Pai. Te agradecemos com a nossa alma pela chuva que caiu esta noite, esta madrugada. O Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Faça com que isto se estenda por todo o sertão, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Deus te abençoe. Levante a sua voz e diz: Deus abençoe os meus irmãos. Aleluia. Diga aí: Deus abençoe sua família, meu irmão. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Deus vos guarde, Deus vos dê uma semana de paz. E vamos estar juntos aqui terça-feira no culto de oração. Vamos estar juntos aqui terça-feira no culto de oração. Deus abençoe a todos vocês. Aleluia. Aleluia. Às 6 horas estaremos juntos para adorar o Senhor, esse Deus maravilhoso. Aleluia. Dê um si. Aleluia. Brilhará para o que crê uma luz ao amanhecer, pois o sol me aquecerá e o meu coração com Jesus se alegrará, pois a noite ela terminou, toda lágrima Deus enxugará, esquecendo o que ficou pra trás, crendo e olhando pra Jesus, brilhará para o que crê.